assistindo os nossos cultos e as nossas ministrações. 700 visualizações. Tenta ver, Nayana, se as crianças conseguem ficar mais falando mais baixinho aí. Hã? Agora, se der esse frio que o Augusto está sentindo, a gente morre. Meu Deus do céu. Hã? Mas não, aí o corpo, sua alma já está lá na cama, que deve acordar 3h30 da manhã. Eterno. Eu pensei que era um casacão de lã. A gente está com uma luz forte aqui agora para brilhar no rosto, igual o sol. Vamos lá, João capítulo 6, versículo 64. Antes de ler esse texto, domingo nós pregamos aqui sobre o Evangelho para quem precisa. Quem não precisa não vai se converter, quem não precisa não quer saber de Jesus, quem não precisa não está nem aí para Deus e para a Bíblia. O Evangelho é para quem precisa. Agora, quando você entende que você precisa de Jesus, vem a ministração de hoje. A pergunta é: por que você segue a Jesus? Você pode perguntar isso para as 3 pessoas perto de você: por que você segue a Jesus? Por que você segue a Jesus? Não é para quê, é por quê. 3 situações ou 3 respostas a essa pergunta: por que você segue a Jesus? Primeira resposta pode ser por ambição. Por ambição? Sim, por uma boa ambição. Em que sentido? Bênção, cura divina, desencalhar para casar, saúde, tanta coisa boa que Jesus pode te dar. Tem gente que vem para a igreja por uma ambição, ou seja, por querer receber as bênçãos. Segunda resposta: por que seguimos a Jesus? Por emoção. Tem muita gente que vem para Jesus porque se emociona, seja com a música, seja com a maneira que o pregador prega, seja com o ambiente espiritual da igreja, ou até com o ambiente emocional da igreja. A pessoa se emociona, se alegra, e a emoção, o que é emoção? Se alegrar, sentir felicidade, tanta coisa vem através das emoções. Tem gente que vem para a igreja e vem para Jesus porque se emociona, se empolga. Só que tanto por ambição como por emoção, isso não tem muita raiz. E pode ser que a pessoa acabe desviando, largando Jesus e a igreja. Porque o que faz o crente ficar crente de verdade até o fim, não é ambição nem emoção, é convicção. O que faz você ter raiz e não abandonar Jesus nem a sua igreja é convicção, é você ter convicção. E quando você tem convicção, não importa a emoção. Tem dia que você vem para a igreja super para cima, super alegre, super tudo bem, está dando tudo certo na sua vida, e você vem, canta alegre, chora, é aquela maravilha. Mas tem dia que o dia é ruim, você recebeu uma notícia ruim, ou acordou com uma certa tristeza, a emoção não está tão lá em cima assim, e não vou para a igreja não, porque eu não estou bem hoje. Não vai deixar de vir para a igreja porque foi um dia difícil, porque foi um dia mau. Aí é a pessoa que segue a Jesus baseado em emoção. A gente não pode seguir a Jesus só por emoção, porque, repito, tem dia que a emoção vai estar ruim, e aí você vai vir para Jesus porque você tem convicção que, vindo ao templo e cultuando, isso vai te dar mais raiz, mais força, mais disposição, e às vezes até a emoção acompanha. Você chegou triste na igreja, não é que depois do culto você se alegrou, saiu feliz? Então, não só por ambição e não só por emoção, estando alegre ou triste, convicção. Você tem que saber quem é Jesus, a razão de estar no templo, qual é o objetivo principal de você estar em um culto. Essas coisas é que fazem você permanecer crente. Outra coisa ainda nessa rápida introdução. Nós já trabalhamos aqui no culto de quarta passada, por exemplo. Quem você é? Na sua opinião, na opinião dos outros, na opinião de Deus. Você tem que saber isso, para não perder a identidade cristã. Segundo, você tem que saber a diferença entre trabalho e propósito. Trabalho é para ganhar dinheiro e pagar boleto, mas propósito é o que você faz para Deus, é o que você faz para a eternidade. Sabendo quem você é e qual o propósito de Deus na sua vida, você passa a ter
tranquilamente, mais convicção. Eu vou repetir. Convicção vem muito de quando você sabe quem você é em Cristo e qual o propósito de Deus na sua vida. O crente imaturo, que ainda não sabe quem ele é diante de Deus, e não sabe qual o propósito de Deus na vida dele, ele não tem muita convicção. Então você precisa ler mais a Bíblia, você precisa buscar mais a Deus até saber quem você é em Cristo e o que Deus quer de você, o que Deus quer fazer em você e através de você. Vamos ler o texto? João capítulo 6, a partir do versículo 64. Vou buscar na tela aqui. Contudo, há descrentes entre vós. Jesus não passa pano, né? Jesus vai direto ao assunto. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de. Então, no meio daquela multidão, Jesus estava enganado? Sim ou não? Jesus se enganava com aquelas pessoas? Sim ou não? Ele sabia quem acreditava nele? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ele sabia até quem seria o traidor no meio daquele povo? Sim ou não? Jesus não é pego de surpresa. Mas ele claramente olha para a multidão e diz: olha, no meio de vocês tem pessoas que não são crentes, não creem em mim. E esse é um dos discursos mais duros do ministério de Jesus. Esse é um dos discursos, das palavras mais duras que Jesus proferiu. Versículo 65. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. 66. Por causa disso, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Na versão que está aí, fizeram o quê? O abandonaram. Fizeram o quê? Na versão que eu tenho aqui, voltaram para trás. Eu gostei do abandonar. Só por Jesus ter dito que no meio da multidão tinha gente que não era crente de verdade, muitos o abandonaram. Voltaram atrás e andavam e já não andavam. Que triste isso, né? Abandonaram e já não andavam com ele. Essa gente que abandonou e já não andava mais com Jesus, estava caminhando com Jesus por ambição, emoção ou convicção? Quem se lembra do contexto de João capítulo 6? Ambição. Porque Jesus tinha multiplicado os pães. Então eles estavam querendo comida de graça, pão e peixinho de graça. Onde Jesus ia, lá ia o povão, porque o povo queria comer, encher o bucho de graça, sem pagar. Uma época miserável como aquela, povo sofrido na mão do Império Romano. Tem um profeta que faz comida sair do nada, eu vou andar com esse cara, eu vou encher a barriga todo dia de graça. Então eles estavam andando atrás de Jesus pelas bênçãos. Eles estavam andando atrás de Jesus pela ambição de ser abençoado. Está errado você andar atrás de Jesus querendo receber alguma coisa dele? Não. Agora você andar atrás de Jesus só querendo receber coisas dele, aí está errado. Então Jesus percebeu que aquele povo queria só comida, aquele povo só queria a bênção, e Jesus confronta diretamente aquele povo. No meio de vocês tem muita gente aí que não acredita em mim. Ficou bem claro. E aí a reação daquele povo: voltaram para trás e não andavam mais com ele. Aí ele olha para os obreiros. 67. Perguntou então Jesus aos 12. Quando ele viu o povo indo embora, abriu a porta da igreja, foi embora. Vai para o botequim, vai para a cachaça, vai para o forró, vai para a rocha, vai para a prostituição. Não quero mais não, muito difícil, quero mais não, vou voltar para o mundão. Eu queria era comida, agora ele está batendo na gente, eu vou embora, foi embora. Aí ele olha para os obreiros, os 12. Quereis vós também retirar-nos? Vamos embora também? E aí, aquele que oscilava tanto aqui acertou. Graças a Deus aqui ele acertou. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E aí está aqui o contraste. A multidão estava atrás de Jesus pela vida eterna ou pela comida? Eles estavam querendo resolver a vida deles aqui na terra ou estavam pensando no céu? Na terra. Então eles eram materialistas ou eles acreditavam na redenção em Cristo para chegar no céu? Tem gente que entra em igreja evangélica só para receber bênção e vitória? Tem ou não tem?
Vou repetir, ir à igreja para receber bênção e vitória está errado? Não. Mas se o motivo só for apenas esse, está errado ou não está? Tá. Porque na primeira tribulação, na primeira lutinha que passar, vai abandonar, vai voltar atrás e não vai mais andar com o mestre. Então Jesus confronta a multidão, vários foram embora, aí ele olha para os companheiros, os futuros, os que iam dar sequência ao trabalho dele, querem ir embora também? Aí graças a Deus Pedro acerta, até que enfim Pedro acertou uma. Não, nós não estamos atrás do pão, nós estamos atrás da vida eterna. O que o Senhor tem é para nos ensinar o caminho para o céu. É bom comer peixe, é bom comer pão, mas a gente quer comer a comida celestial em primeiro lugar. Uau, até que enfim. E aí ele completa 69. E nós já temos crido, e bem sabemos, que tu és o Santo de Deus. Que coisa linda, né? Então a multidão foi confrontada porque era materialista, só queria encher o bucho, só queria comida, só queria se dar bem. Jesus confronta, o povo vai embora. Segundo, a resposta vem espiritual. Não, tu és o Santo de Deus, a gente quer vida eterna, a gente quer palavras de vida eterna. Versículo 70. Aí Jesus fica muito feliz com a resposta e diz: não vos escolhi a vós os 12? E aí dá-lhe mais uma chicotada. Contudo, um de vós é o diabo. E referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele o que o havia de entregar, sendo um dos 12. Você tem que saber quem você é, a nova criatura que Jesus fez você ser. Se alguém acusar você do seu passado, daquela pessoa que você era antes de ser crente, você tem que lembrar essa pessoa, que você não é mais aquela pessoa. Você agora é uma nova criatura, filho de Deus, filha de Deus, você é uma nova pessoa, lavada pelo sangue de Jesus, seu nome está no livro da vida, e o Espírito Santo mora em você. Você não pode negociar isso. Ah, mas eu lembro, Jânio, você fazia isso e aquilo outro. Não, aquele Jânio, ele não existe mais. Você pode ter memória do Jânio que você era, porque memória a gente não esquece nunca. Você de vez em quando lembra até das loucuras que fez no passado. Mas aquele Jânio já foi morto e sepultado. E a figura do batismo nas águas é exatamente isso. O defunto fica lá no fundo da piscina e levanta uma nova criatura. Então aquela pessoa que você era antes de ser crente, esquece ela já não existe mais. Você tem que ter convicção disso, não só uma emoção, convicção. Segundo, para você caminhar com Cristo, você tem que entender que existe um propósito de Deus na sua vida. Tem um trabalho espiritual que só você pode fazer. Como membro do corpo de Cristo, só você pode fazer determinada coisa, e você tem que orar e ler a Bíblia, achar para que você serve. Porque no reino você tem que servir. Repito, só de estar sacrificando uma noite para estar no culto, você já está servindo, você está usando o seu tempo para estar aqui. Está fazendo isso para Deus, está fazendo isso para você. Mas já você tem que começar a se achar no serviço cristão. O que você vai fazer? Dízimo, oferta, né? Tempo, cantar, pregar, passar uma vassoura, pregar um folheto, né? Alguma coisa você tem que servir. Há um tempo para ficar sentado no banco ouvindo, mas há um tempo para, além de estar no banco, que a gente sempre vai estar, servir, fazer alguma coisa. Tendo isso, você começa a caminhar em direção à convicção, a entender direitinho o que você está fazendo com Cristo e na sua igreja. Bom, no versículo 66, eles tornaram para trás porque a vida deles estava no prazer. Diga, prazer. Prazer. Tem crente que, mesmo sendo crente, mesmo estando na igreja, não consegue renunciar a alguns prazeres mundanos? Tem ou não tem? Tem crente que bebe cerveja até hoje. Há aqueles que bebem escondido e aqueles que bebem descaradamente. Aqui não, aqui não tem. Mas lá fora, né? Em outros lugares, há crentes que bebem cerveja, às vezes em bar, né? Não conseguem negociar. Crentes viciados em pornografia, crentes que querem ser crentes, aí já nem crente é, né? Que querem ser gays. Um dia desse, lá na Assembleia de Deus da Ilha, um obreiro me falou, um pastor me falou,
estava tendo uma dificuldade, que no dia de culto tinha um casalzinho no fundo da igreja, casalzinho não, né? Um satanazinho. 2 garotinhos se abraçados, um com a cabeça no ombro do outro, assistindo o culto. E aí agora isso é uma situação que, dependendo da pancada que for dada no microfone, gera até processo contra o pastor e contra a igreja. Mas o pecado tem que ser confrontado, porque dentro do culto nós temos a legislação até hoje ao nosso favor. E aí eles conseguiram contornar, desceu a ripa em pecado, os 2 meninos sumiram. A mesma coisa, 2 meninas abraçadas, fazendo carinho na cabeça da outra, ombrinho, cabecinha no ombro. Ih, rapaz, que luta! Então são pessoas que querem a igreja, querem o evangelho, mas não querem renunciar os prazeres mundanos, os prazeres do pecado. E aí cada um aqui precisa discernir bem o que você sabe que Deus está cobrando de você e você ainda faz sabendo que está errado. Essa multidão foi embora, abandonou Jesus, voltou atrás, não andava mais com ele, porque foram confrontados na carnalidade. Olha, gente, vocês estão andando atrás de mim porque vocês só querem comer. E aí já não presta. Muitos de vocês não são crentes. Pronto. O pastor falou que eu não sou crente, eu não sou mesmo não. E foi embora para o mundo. Isso acontece em alguns lugares hoje. No versículo 67, ele vai para os obreiros. O que eu acho interessante aqui no versículo 67 é que Jesus nunca obrigou ninguém a seguir. Ele obriga? Não. Ele diz: vinde a mim, que estáis, e eu vos enviarei. Mas você é obrigado a ser crente? Se você cismar de voltar para o mundo, botar uma roupa mundana, passar a noite dentro de uma boate, encher na cara, usando droga, você tem liberdade para fazer isso? Sim ou não? Se você quiser fazer isso, você pode fazer ou não pode? Se eu quiser, eu posso. É o livre-arbítrio. Deus nos livre de uma loucura dessa. Então fica bem claro, e às vezes algumas pessoas do mundo dizem assim: você que é crente não pode fazer nada, você que é crente, não, a gente pode fazer o que quiser, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o princípio do Evangelho, de andar com Cristo e não abandoná-lo, é porque você quer. Mas eu volto à pergunta inicial dessa palavra: você quer continuar sendo crente? Você quer continuar com Jesus por ambição, pelas emoções que ser crente te traz, ou porque você tem convicção de que Jesus está vivo? Quem acredita, quem tem convicção que está com Cristo, independentemente dos problemas dessa vida, e que um dia o verá face a face quando a trombeta tocar, quem tem essa convicção? Levante a mão, diga glória a Deus. Muita gente segue a Jesus por ambição. Pobres, a multidão. Judas, né? No meio dos 12 tinha um que queria Jesus só pela questão financeira. Então até nos escolhidos tinha um que estava ali pelo dinheiro, pela ambição. Um dos maiores venenos, irmãos, da igreja evangélica hoje no Brasil é a teologia da prosperidade, né? A teologia da prosperidade transformou as igrejas numa máquina do vai que cola, vamos ver se dá certo. A gente está fazendo campanha aqui segunda-feira, 7 semanas de oração pela salvação de um parente, pela família. Mas pergunto a vocês, no final das 7 segundas-feiras, Deus é obrigado a fazer? É ou não é? Não. E se Deus não fizer nas 7 segundas-feiras, alguém vai ficar de beicinho? Com raivinha de Deus? Não. A campanha feita, e eu vi isso na Assembleia de Deus da Ilha, de onde eu vim, e aqui, é um estímulo para você buscar. Então, durante 7 segundas, você está focado no propósito. O presbítero Gelilson, os diáconos já estão focados com você. Você clama por aquilo. É um estímulo para você orar, para você clamar, para você buscar com um foco. O culto de segunda, ele dá um foco a uma determinada área, e você está orando sobre várias outras áreas também, mas teve as 7 semanas por emprego, por bênção financeira, prosperidade, agora 7 semanas por salvação de um parente. Mas Deus está preso a isso? Deus é obrigado a atender as 7 semanas? Não. Mas nós vamos fazer as 7? Vamos, por quê? Só para buscar. Orando juntos, que é o que a Bíblia diz. Você não está sozinho na batalha, tem um monte de gente aqui na igreja orando com você.
os obreiros vão ungir, vão abençoar você, e quem sabe, e aí é a base de tudo, quem sabe Deus não vai ter misericórdia de nós e atender a nossa súplica. Quem sabe na terceira semana, na quarta, na quinta, quem sabe na última até, esse parente não aceita Jesus aqui no Rio, ou lá onde está morando, por quem você está pedindo, quem sabe? Então a gente está apenas exercitando a nossa fé na campanha, mas com toda a inteligência espiritual de que Deus não é obrigado a fazer nada, porque Ele é soberano, Ele vai fazer, se Ele quiser, no tempo dele e do jeito dele. O nosso papel é clamar, é orar, é buscar. Bom, ambição, buscar, pedir emprego, pedir bênção, isso não está errado. Mas andar com Cristo e ser um crente só por causa disso, a pessoa acaba se desviando. Às vezes você está fazendo uma campanha só para ter um emprego. Aí o emprego vem, você larga Jesus e larga a igreja, já conseguiu emprego. Então não pode ser só pela ambição de bênçãos. Você tem que querer Jesus. O que Jesus está botando aqui, quente em cima da multidão dos discípulos, é exatamente isso. Ele quer saber se aquele povo queria seguir a Ele por Ele, ou só pelos milagres que Ele fazia, ou só pela comida que Ele dava. Olha para mim, pensa direitinho. Se você ficar desempregado, diga, Deus me livre. Não, fala com vontade, Deus me livre. Não quer ficar desempregado. Mas se você ficar desempregado, você continua sendo crente, sim ou não? Sim. Até hoje, né, Márcia? Até hoje a Márcia está aí firme e forte. Tá? Então nós não servimos ao Senhor só pelas coisas que Ele nos dá. Nós servimos a Jesus por quem Ele é. Oh meu Deus, tomara que todos nós estejamos vivendo essa verdade. Porque se isso for verdade no coração de cada um aqui, você nunca vai abandonar a fé, nunca vai abandonar a igreja, nunca vai abandonar Jesus. Segundo, tem gente que segue a Jesus só pela emoção. Por exemplo, o jovem rico. O jovem rico, ele se empolgou. Jesus já estava super famoso, a fama já tinha corrido. Ele se apresenta diante do Senhor e diz: "O mestre deu eu fazer para herdar a vida eterna." E cheio de barra, rico, muito bem vestido. Jesus olhou para ele: "Rapaz, você parece que está perfeitinho, mas faz uma coisa, pega o teu dinheiro todo, vende lá aos pobres, larga tudo e vem me seguir." Mas Jesus não fez a proposta apenas em seguir, foi o único ser humano na terra. Jesus disse: "Se você vender tudo que você tem nessa terra, eu te darei um tesouro no céu." Jesus prometeu o tesouro no céu para quem mais? Para Pedro, Tiago, João, Filipe, Natanael, André, prometeu para eles tesouro no céu? Não. A única pessoa para quem Jesus prometeu um tesouro no céu foi esse menino. Claro que o sacrifício seria enorme. Também ele ia pegar fazenda, cavalo, jegue, sei lá o que ele tinha, cabrito, vender tudo, dar aos pobres e liso. E seguir Jesus liso. Só que Jesus disse: "Se você tiver coragem de uma renúncia desse tamanho, eu te dou um tesouro do céu." Irmão, se na Jerusalém celestial, Apocalipse nos garante que a cidade, que a rua é feita de quê? De ouro. Irmão, se a rua é de ouro, imagina o que seria esse tesouro. Se alguém falar: "Pastor, o tesouro é ouro." Não, irmão, no céu ouro é para fazer chão. Então é mais do que ouro. É algo que a gente não consegue nem imaginar o que Jesus está propondo a esse menino. Pergunto a vocês, ele empolgadão, felizão, você é um discípulo, vou lá com esse pregador famoso, está curando todo mundo, a fama dele encheu Israel, eu quero andar com esse homem, eu sou rico, eu estou gabaritado, desde menino eu obedeço os mandamentos. Ele trouxe um currículo, nota 10. Jesus achou a falha nele e disse: "Então sacrifica tudo que você tem, dá aos pobres, vem me seguir." Ele aceitou? Não. Por quê? Ele estava baseado em convicção ou em emoção? Emoção. A emoção, porque ele já tinha dinheiro, já tinha uma boa vida. O que faltava para ele? Fama. Vou andar com um nazareno, vou ficar famosão. Então ele estava mais pela ambição e pela emoção do que pela convicção. A gente só obedece ao Senhor, mesmo em momentos difíceis, quando a gente tem convicção. O crente não pode seguir a Jesus só por emoção. Vou repetir o que disse há pouco. Quando você está passando um momento difícil, uma semana na UPA, vomitando o que tem,
e o que não tem. Você vai deixar de ser crente por causa disso, não deve? Desconjurou, xingou a Deus, xingou a Jesus, se deu ruim, e a dor, os cálculos renais, bem. Aí, Jesus não presta, gente ruim me deixou uma miséria de uma doença dessa, foi assim? A emoção está lá embaixo, mas a convicção segunda. É ou não é? Não é todo dia que você está na bênção, não é todo dia que você está para cima, feliz. Então, quem segue Jesus só pela emoção, uma hora vai furar o pneu e o carro vai parar. Precisamos ter convicção de que Jesus é real, de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é o nosso Deus, de que Ele é o Salvador, e seja qual for a situação, Ele está conosco. Deixa eu trazer essa questão de emoção mais para perto. Tem cultos, por exemplo, um culto desse nosso de quarta aqui, mesmo que eu brinque, às vezes eu falo um negócio sem graça, você ri só para me ajudar. Mas aqui a gente pega o texto, explica o texto, se baseia no texto, lê a Bíblia, você lê junto. A gente não tem muito que enfeitar o padrão, a gente lê a Bíblia e explica o que a Bíblia diz, como manda o figurino, não é assim? Não, acaba não tendo muita emoção, porque é ensino. Mas se a gente pega Belmiro, bota ele para tocar pandeiro, alguns vai para a bateria, e a gente começa e vai no celular no voo da águia, e gira no pessoal, e marcha no parão, e eita meu Deus! E o povo indóida, o vaso vai rodando, a gente vai ter vigília aqui, quem pode rodar, roda na vigília. Que a emoção faz parte do culto, sim ou não? Faz ou não faz parte do culto? Agora um culto que é baseado só na emoção, isso é palha, fogo de palha. Todo culto tem que ter emoção, mas quando se trata de ensino da palavra, tem que ter mais razão, que vai gerar a convicção. Está estudando, a EBD aqui, o evangelista Augusto está aqui na EBD, ele também faz uma graça, o povo também dá umas risadas, mas ele vai ficar rodando com varone, descer daqui, entregar 4, 5 revelações, demanda te dizer, não precisa disso, não. É EBD, é ler o texto, explicar o texto, aprender o texto, é ou não é? Mas tem como nós brasileiros somos muito emotivos, latino-americano é muito sanguíneo, muito emotivo. Quais são as igrejas evangélicas que mais crescem hoje no Rio? São as que trabalham mais com convicção ou com emoção? Emoção. Só que naquela multidão que está ali pela emoção, a maioria, quando o bicho pegar, vai voltar para trás e vai abandonar o Senhor, porque não tem ensino, não tem raiz, é ou não é? Se na segunda-feira o culto de libertação fosse o culto da revelação, não cabia a gente aqui não. E culto de revelação é igual bingo, é igual um bingo. Quem já participou de bingo, nem que seja na família, botando carocinho de milho ou de feijão. 33, vai de Cristo, 2 batinhos na lagoa. Existe muito na casa dos meus parentes lá em Minas, não valia nada, né? Mas tem bingo aí que o pessoal dá a vida, perde dinheiro, né? Aí de repente encheu a cartela, bingo, ganhei! Assim é culto de revelação. Porque quem trabalha com emoção e com revelação, ele não vai revelar todo mundo na igreja, não dá tempo. Vai ficar 5 horas revelando, bota a mão na cabeça de cada um que está aqui, vai dar 2 horas de revelação. Não, eu estou falando uma revelação caprichada. Eu mando te dizer assim, assim. Começa assim, não sei como. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas Deus manda dizer, sempre começa assim. Aí num culto lotado de gente para revelar, vamos colocar 1000 pessoas no culto, né? Tem um aqui, fortinho, fica descalço, só fala assim, a pessoa já conhece, na barra, lotado. Aí no meio de 1000 pessoas ele revela 30, mas bem revelado. Seu nome é Ionara, sua mãe chama não sei o quê, e Deus manda, ganhou a revelação, ó, no meio de 1000, Ionara foi revelada, coisa boa, foi revelada. Mas no meio de 1000, só 30 foram revelados. E os 970 que sobraram, chupa o dedo.
Espere o próximo culto para ver se solta uma coisinha para você, porque naquele culto não adianta você perder o seu tempo ali, porque só uma vez os outros 30. Fica igual aquele rapaz que estava na beira do poço de Betesda querendo ser jogado na água e ninguém ajudava o infeliz a cair naquela água. Ficou anos e anos ali e ele não fazia a cartela do bingo, não acontecia nada. É muito perigoso você seguir a Jesus só pela emoção, porque no dia que a emoção, o seu lado emocional estiver baixo, Satanás arma uma cilada e pá, te arrebenta e te tira da presença de Deus. Tem que ter emoção? Tem que ter. Por que domingo a gente escurece, tem uma luzinha, e até para a pessoa ter, irmãos, a gente faz isso aqui, até para a pessoa ter um momento dela de louvor, de adoração, sabe? Você está ali, está um pouco mais escuro, e você está você e Deus, pode chorar, pode descer o macarrão, e o macarrão desce, o macarrão entra, o macarrão desce, tem macarrão branco, como é que é isso? Tem macarrão verde, e tem macarrão branco, verde ou amarelinho. Irmãos, o presbítero Deus deixou de comer macarrão para essa besteira que eu falo. Irmão Luciano foi fazer um macarrão para ele, eu não como mais macarrão. Mas você já viu o crente, macarrão descendo? Ele chupa, ele volta. Tem branco, tem verde, tem um amarelo. Espaguete, assim. Faz o parafuso, faz o pênio, que o espaguete ele não come mais. Ele embrulhou. Quando ele viu o macarrão, lembrou o pastor falando do macarrão. Mas a gente escurece o domingo para você ter esse tempo de adoração, você no seu cantinho, glorificando, chorando, descendo macarrão, você e Deus, numa boa. Porque tem que haver emoção também, sim ou não? Tem. Mas a gente não pode seguir a Jesus só pela emoção. Tem que ter convicção. E a convicção é essa, demonstrada pelo apóstolo Pedro, quando ele diz no versículo 68, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido, e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Então aqui não foi só bênção, aqui não foi só uma emoção, aqui foi uma convicção espiritual. O que faz você suportar as lutas e as tribulações, e continuar na casa de Deus, e continuar crente até o fim, é você entender que só Jesus tem vida eterna para você, que só Jesus tem solução para a sua vida, que só Jesus é o Santo de Deus, e que você não está seguindo um fantasma, uma religião, uma maluquice, uma loucura. Não, eu estou na igreja aí para ver o que acontece. Não, eu estou na igreja porque Jesus me salvou, mudou minha vida, colocou o Espírito Santo dentro de mim, e eu sei que quando eu vou ao culto, o Senhor não vai me despedir de mãos vazias. Eu vou sacrificar, deixa de comer, deixa de lanchar, deixa de chegar mais cedo em casa, mas você sabe que quando você sai por aquela porta e vai embora, você sai melhor do que chegou. Você sai melhor do que chegou, porque você acredita nisso, e você não vai ser decepcionada, você não vai ser decepcionado. Irmão, quarta-feira, está cansado, vem quicando na van, vem ouvindo louvor, vem mais dormindo que acordado, mas quando você está na casa do Senhor, prestando culto a Ele, você tem absoluta certeza que valeu a pena. Isso é convicção. Mas eu fui para o culto hoje, eu não senti nada, não arrupiei, não girei, não rodei, não veio no celular, no voo da águia, não tem problema. Você tem convicção que Deus está recebendo o seu culto? Quem tem convicção que Deus está recebendo o seu louvor, que Deus está recebendo a atenção que você está dando para ouvir a palavra, está valendo diante de Deus, sim ou não? Esse sacrifício, seu tempo de quarta-feira, valeu a pena, sim ou não? Quem acredita que vai sair por aquela porta melhor do que quando entrou, levanta a mão e diga glória a Deus. Mesmo que não tenha sido super emocionante, e mesmo que você não tenha recebido nada. Eu cheguei com a dor no dedão, saio com a dor no dedão. Mas valeu a pena. Minha convicção não foi pela cura, que eu podia receber ou não recebi. Não, a Leonara está rindo, eu estou com a dor no dedão mesmo. Não estou brincando não, meu dedão está aqui vermelhão. Uma dor tremenda no meu dedão aqui. Que não passa, né? Ela está pensando que eu estou brincando. Mas com a dor no dedão, ou não, tendo a cura ou não, eu vou sair daqui feliz. Se Jesus quiser me curar, esse dedão me cura. Agora, se Ele não quiser curar, eu estou cultuando a Deus do mesmo jeito. É assim ou não é? O tempo mostra quem tinha razão.
É no final do processo, que você sabe se você tem ambição, emoção ou convicção. Enquanto a vida está tranquila e estável, você não sabe direito se você está crente só por ambição, por emoção ou convicção. Mas quando vem a prova, para que serve a luta e a provação? Para aumentar a sua fé, que está ligada à sua convicção. Certeza. O que é convicção? É certeza. Independentemente das circunstâncias, independentemente do que está acontecendo na sua vida, você continua crente. Está com dinheiro, está crente. Está duro, está crente. Casamento está apaixonante, está crente. Esfriou um pouquinho, está crente. O filho está obediente, está crente. O filho começou a dar problema, dá uma surra nele, mas continua crente. E assim a gente vai trocando a vida em Cristo. É assim ou não é? Judas Iscariotes estava servindo a Jesus por ambição, por emoção ou por convicção? Ambição. Jó estava servindo a Deus por ambição, por emoção ou por convicção? Convicção. O que tiraram, o que Satanás, com a permissão de Deus, o que Satanás tirou de Jó? Tudo, menos a... Mas o diabo conseguiu tirar a convicção dele? Qual é o brado clássico, histórico, veemente, forte? Quais são as palavras de Jó que explodem no auge do livro? Eu sei. Primeiro, eu sei. Quem colocou isso no coração dele? Deus. Eu sei está ligado ao quê? A dúvida ou a convicção? Dúvida ou convicção? E no auge, desculpa a palavra, no auge da desgraça, ele diz: eu sei que o meu Redentor e que por fim ele se ao meu favor. Isso é convicção ou não é? Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus ressuscita e encontra com Pedro naquela fogueira na beira da praia, e por 3 vezes pergunta se ele o amava, você lembra da história. Agora, Pedro só saiu daquele momento de vergonha, chorando amargamente. Jesus dá aquela olhada nele, aquela olhada que ele fica envergonhado e sai chorando amargamente. Pedro só não foi se matar e se enforcar igual Judas, que vocês já responderam. Judas servia Jesus por ambição. Como viu Jesus preso, arrumou um dinheiro, 30 moedas, depois viu a besteira que fez e se matou. Agora, por que Pedro também não foi se matar depois de ter negado a Jesus? Porque ainda havia no coração do Pedro um pouquinho de arrependimento, ou a palavra-chave dessa noite qual é? Convicção. Tinha ou não tinha um pouquinho de convicção de que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador? Tinha ou não tinha? O que impediu Pedro de se matar depois da loucura que ele fez é porque ele ainda tinha no coração um pouquinho de convicção. E ali na fogueira Jesus pega aquele fio de convicção e restaura o Pedro. Ele vai para o Pentecostes, é batizado no Espírito Santo, pronto. Virou o que ele tinha que ser, um líder da igreja de Jerusalém, primeiro pregador do Evangelho, pentecostal inclusive, tanto para os judeus como para os gentios. Então a diferença entre Judas e Pedro, e eu termino aqui, é que Judas era só um ambicioso atrás de bênção, mas Pedro não. Mesmo depois de ver Jesus machucado, estourado, esbagaçado, socado, sangrando, arrebentado, ele ainda foi lá. Quem sabe o Senhor não ressuscita como ele falou, né? Ainda ficou lá no meio do povo, e quando vem a notícia que ele tinha ressuscitado, partiu correndo para o túmulo. Quem foi o primeiro a correr e chegar no túmulo? Correram João e Pedro. Quem foi que entrou no túmulo primeiro? Pedro. João mais rápido, mais novo, mas ficou na porta. Quem entrou e viu lá o lenço dobrado? Pedro. Ele só correu em direção ao túmulo porque ele ainda tinha um pouco de convicção. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Essa noite você não pode sair por aquela porta sem saber se você está crente só pelas bênçãos que você pode receber. Ambição, a boa ambição não é errada. Está doente, vamos procurar cura.
está desempregado, vamos procurar emprego. A casa precisa ser consertada, vamos fazer campanha para consertar, sim. A boa ambição, o Senhor disse, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Ele nos estimula a desejar, a ambicionar e a querer. A ambição não é pecado, a ambição não está errado. Agora, só ambição, só ser interesseiro, cai no problema de João 6. Muitos de vocês são descrentes, estão atrás de mim só para comer. Feche os olhos. Pergunte para Jesus, procure dentro do seu coração. Você é crente por ambição, por emoção ou por convicção? Você só fica firme na igreja quando se empolga, quando está feliz? Ou você vem para a igreja mesmo triste, mesmo sofrendo, mesmo na luta? Isso parece algo bobinho, irmãos, mas tem muita gente que deixa de estar na igreja quando está passando luta. E desculpe a palavra, é burrice. Porque é na hora da luta que você tem que buscar mais. É na hora diversa que você tem que estar mais colado. Aí eu vou para a igreja, eu estou alegre, aí eu estou tão feliz, eu vou cantar, eu vou pular, girar no pé só, marchar no varão, eu vou, ai, aleluia, glória a Deus. Fez bem, fez errado não, fez bem. E quando estiver triste? Aí eu vou ficar em casa, fazer o que em casa? Ficar mais triste ainda em casa. Mesmo que você esteja passando um momento de dor e de luta, você vem para a igreja, pode lutar com as canjiquinhas todas para fora, mas Senhor, passou, passeou, não está bem? Quem ficar sorrindo está bem? Não é todo dia que tu vai dar um abraço, sorrindo para todo mundo, está chateado, mas veio. Quem sabe o Espírito Santo não te alegra no culto? Quem sabe o Espírito Santo não te levanta na reunião? Ô irmãos, eu vi a diaconisa Deus enterrar um filho, e ela não perdeu um culto nessa igreja por causa disso. Nunca deixou de congregar, porque ela entendeu, pela experiência que ela tem em Cristo, que o melhor lugar para ela recuperar as dores do coração dela é na casa do Pai. Em casa, na televisão, só vai piorar. Se é para desabafar, desabafa aos pés da cruz. Se é para chorar, chora aos pés do Senhor. Se é para estar triste, é para estar no templo, é para estar com seus irmãos. É aqui que alguém vai orar com você, é aqui que alguém vai sentir a sua dor, é aqui que alguém vai te ajudar. Em casa você vai entrar em depressão. Se você ficar em casa, sai de casa e corre para a igreja. Nós somos momentos de boa emoção. Está triste? Vem também. Ou você está vivendo um teatro, uma cena, ninguém pode te ver triste. Aí então você só vem para a igreja quando está alegre, porque a pessoa vai ver que você está alegre. Aí quando você está triste, você não vem. O que é isso? Está vivendo uma persona o tempo todo? Está usando uma máscara? Não, irmão, tem dia que você vai vir alegre, tem dia que você vai vir chorando, porque isso é humano. Agora não pode deixar de estar na casa do Senhor, não pode deixar de seguir a Cristo. Ah, eu não vou ler a Bíblia hoje não, porque eu não estou bem. Aí é que tem que ler. Cheio de crente bipolar. Cheio de crente bipolar, irmão. Quando dá alegria, está no templo. Ficou triste, some. O diabo vai deitar e rolar na vida desse crente bipolar. Por isso que Paulo diz que nós temos que ser firmes, constantes e abundantes. Ué, fecha os olhos aí, fale com Deus. Bem-aventurado e bem-aventurada o crente, a irmã, que serve a Jesus em qualquer situação. Independentemente da emoção, você vem pela convicção. Você não vem só porque está feliz, você vem porque você tem convicção. Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não há outro lugar. Não há outro lugar. Não há outro lugar onde eu possa habitar. Santo Deus, nos ajuda a entendermos e amadurecermos isso. Nós não vamos te servir só nos dias bons, mas também, principalmente, mais ainda nos dias maus. Nós queremos as bênçãos, mas enquanto elas não vêm, a gente continua caminhando.
Nós queremos um milagre. Enquanto a dor continua, a gente continua crente. Vamos para onde? Só temos o Senhor. E o Senhor diz: quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. É na igreja, é na casa do Senhor, é no lugar de oração. O Senhor Jesus nos deu exemplo, passando 3 dias no meio dos sábios, fariseus, escribas do templo, dizendo que ali era a casa do seu Pai. Precisamos estar aqui. Aumenta a convicção de cada crente dessa igreja, Senhor. Não deixa a gente ser crente mimimi. A gente possa saber quem a gente é. A gente possa compreender bem o propósito, o que precisamos fazer e trabalhar para deixarmos um legado para os nossos filhos e netos. E que possamos estar firmes nas convicções, não só atrás de emoções ou ambições. Abençoa essa igreja. Abençoa os que nos assistem pela internet. Nos ajuda a ficarmos firmes com raízes profundas até que o Senhor venha nos buscar. Faz isso para a glória do teu nome, Jesus. Faz isso para o bem de cada crente aqui presente. Oh, meu Deus, essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor. Em nome de Jesus.